Eu agora vou falar com vocês porque eu tenho um entrevistado muito bacana e ele veio aqui para fazer o lançamento do livro Mineiros na Copa. E eu vou conversar com o escritor, jornalista, o Eduardo Ferrari. Eduardo, que prazer conhecê-lo. Prazer é meu, Serginho. Nós estamos no momento. Fique à vontade, a sua casa é sua. Música boa, bacana. Combina muito com futebol. E nós vamos falar agora sobre futebol. Eu, particularmente, gosto muito de futebol. Quem não gosta, né? Assim, se você pensar. Às vezes tem uns aí que não gostam mesmo, não. Mas é a minoria. Mas eu acho que a maioria, mesmo quem não tem um time, quando chega na época da Copa, se envolve de alguma forma. É verdade. E agora, Eduardo, quando você traz aqui para o lançamento desse livro, Mineiros na Copa, da primeira participação ao Mineiraço, eu quero já te colocar assim numa saia justa. Fica à vontade. O mineiro sempre, não sei se é uma saia justa, talvez você vai responder isso com muita tranquilidade, mas o mineiro sempre vem naquela crise, naquela síndrome do vira-lata. A gente perde tudo pro eixo Rio-São Paulo, o eixo Rio-São Paulo, tudo é eixo Rio-São Paulo. Não é verdade. O livro, ele até desmistifica isso um pouquinho, não é verdade? Isso. Eu acho que quando a gente começa a ver um pouco a história, e esse livro é isso, é recuperar um pouco a história, desde lá da primeira Copa até a última, a gente começa a perceber a relevância dos mineiros. No início, assim, se você pegar até a década de 50, realmente a gente não estava no eixo do futebol, né? Atlético, Vila Nova, América e o então Palestra Itália, né? Eram times de pouca relevância, não tinham convocados. Mas quando começa, aí a gente entra na década de 50, de cara, você tem o maior jogador da história do século XX, que é Pelé. Mineiro. O rei do futebol, né? Os tempos, na verdade. No mínimo do século XX, que nós estamos no início do século XXI, mas no mínimo. E sem ele, provavelmente a história das Copas seria outra. E quando você continua, então tá, Pelé de cara. Você tem outro mineiro muito importante na década de 60, que é o Mauro Ramos. Ele foi capitão do Santos, ele levantou todas as taças do Santos, ele foi capitão da seleção brasileira, ele é o único mineiro a levantar uma taça de Copa do Mundo, é o segundo brasileiro e o único mineiro. Né? O pai não queria que ele jogasse futebol, né, lá em Poços de Caldas, mas a história dele é tão bacana que no fim tem uma estátua para ele lá em Poços de Caldas, com o símbolo, com o gesto de levantar a taça. Aí você começa, década de 60, mais depois do Brasil já ser bicampeão, ou seja, o Brasil já estava no mapa, né? O futebol mineiro começa a surgir para o Brasil e para o mundo. Né? 66, a gente tem o Tostão, o primeiro jogador. 66 foi aquele timaço do Cruzeiro, isso, né? Ganhou do Santos, que derrubou o Santos. O Tostão foi convocado para a primeira Copa, é a primeira vez que um time mineiro tem um jogador genuinamente mineiro convocado. Em 70, a gente tem, no mínimo, 3 jogadores mineiros titulares de alta qualidade. Piazza, Tostão e Pelé. E no banco ainda tinha o Dadá. Ainda tinha o Dadá e o Fontana. Né? Que era um grande zagueiro que jogou também. O Dadá não jogou por outras questões, mas era também... Foi uma questão política? Ele foi por uma questão... foi. Ele foi por uma questão política e acabou não jogando. Mas ele é o maior artilheiro brasileiro dos anos 70 e 80. Ele tem mais de 900 gols. Né? Numa época, não são os 1000 gols que eu mesmo contei, não, gols comprovados. Ele é um dos maiores artilheiros do mundo. Ele é carioca, mas ele é o primeiro jogador a ser convocado pelo Atlético. Agora, Eduardo, olhando aqui para esse livro, uma belíssima obra aqui, que vai discorrendo um pouco, né, na história de todas as Copas. Uma breve história, né, e com essas características dos mineiros que passaram por elas. Como que surgiu a ideia do livro Mineiros na Copa? Então, a ideia surgiu de uma casualidade, até curiosa. Eu sou cruzeirense, gosto muito de futebol e sou casado com uma atleticana. Sua virtude. Isso. Mas eu sou de uma família
de atleticanos e cruzeirenses. Dividiu lá os seus irmãos. Somos 9 irmãos, mas meu pai então era 5 atleticanos e 5 cruzeirenses. Mas por uma origem italiana... Eu acabei indo mais pro lado do meu pai. Lado do pai. Isso. Mas então eu sou de uma família que aprendeu desde muito cedo a conviver com a rivalidade em casa. Porque eu tenho vários amigos que, eu sou só cruzeirense, eu sou só atleticano. Não, eu sou de uma família meio a meio, que já é uma coisa interessante. E aí eu conversando com a minha esposa, 2 anos antes da Copa, ela me fez a pergunta: Eduardo, quais são os jogadores mineiros que participaram numa Copa? Eu não tinha resposta. Falei, não sei. Aí eu fui pesquisar, primeiro por curiosidade. Eu achei que ia ter muito pouco, que a relevância não ia ser tanta. Mas aí quando eu fui pesquisar, eu falei, não, tem e são relevantes. E eu vi que ninguém tinha essa resposta. E o que você descobriu nessa pesquisa que você fez para compor essa obra aqui? O que você descobriu que foi mais assim, pitoresco, mais interessante, talvez até mais engraçado? Não, olha, a gente, na década de 38, me surpreendeu o fato de Minas Gerais ter 5 jogadores. 5? Numa época em que Minas mal estava no mapa do futebol brasileiro. Não estava no circuito do futebol. Era Rio e São Paulo. Um pouco, talvez, Rio Grande do Sul, mas era só isso. E com esses 5 jogadores, 2 me chamaram muita atenção. Um é o Niginho, que ele jogava no Palestra Itália, e ele, mesmo hoje, quase 70 anos depois, ele ainda é o 3º maior artilheiro da história do Cruzeiro. Olha. Ele só perde para Tostão e Dirceu Lopes. 2 feras. 2 feras. E ele era muito bom. E ele não jogou por um detalhe, ele era o reserva do Leônidas da Silva. Aí realmente fica difícil de julgar. É como se fosse o reserva do Pelé. E o outro é o Perácio. O Perácio, ele é aqui de Nova Lima, ele jogou no Vila Nova. E ele ele tem casos pitorescos. Ele, por exemplo, ele tem um registro na CBF que ele foi o único pênalti oficial batido sem goleiro. Um jogo entre Brasil e Argentina. Quando que foi? Foi na década de 30. De 30. Ele bateu o pênalti. Os argentinos marcou o pênalti, o juiz marcou. Os argentinos em protesto saíram do campo. O juiz mandou ele bater assim mesmo. Então ele bateu o pênalti sem ninguém. E com tanto medo de errar, ele bateu devagarzinho, quase que o pênalti não entra. Então o Perácio, ele é muito... assim, tem o que é lenda e tem o que é caso. Quando a gente vê aqui, você está falando dessa questão aí, diferente. Agora, e esse capítulo aqui? A morte e a morte do futebol. Isso é o seguinte. Ao longo das 20 Copas, nós tivemos 4 técnicos mineiros em Copa. O primeiro mineiro numa Copa foi o Flávio Costa, em 1950. Depois, foi preciso passar 30 anos para a gente ter outro mineiro, que foi o Tele Santana. E o Tele Santana, ele foi em 2 Copas, 82 e 86. E ele é o único técnico que perdeu uma Copa e voltou. Em 82, todo mundo se lembra. O futebol do Brasil encantou o mundo. Disse daquela seleção que é a melhor era melhor desde 70, né? Talvez não de 70, mas está entre as 3 melhores seleções do Brasil de todos os tempos. Né? 58, 70 e 82. Nem as que ganharam Copa depois se compararam. E ele perdeu. E ali eu acho que fez um mal danado para o futebol brasileiro. Porque jogava muito bem, jogava bonito. E quando perdeu, e aí ele voltou em 86, tentou de novo, perdeu de novo. E aí, nós não podemos jogar bonito mais. Nós temos que jogar eficiente. Pelo resultado. Então eu acho que ali marca o momento da morte do futebol ártico. Para os brasileiros, assim. Claro, a gente teve bons jogadores depois, mas depois disso criou-se esse mito. Não, temos que jogar para empatar, para não perder. E você aqui, a gente caminha aqui para o final do nosso bate-papo aqui. Tão gostoso, se fosse deixar aqui comigo, a gente ia falar de muita coisa. Futebol, porque tem muito assunto, né? Eu vejo aqui, para encerrar o livro aqui, você tem esse capítulo aqui, ó. Os Novos Barbosas. Isso. Aí é onde você encerra aqui, né? Da primeira participação ao Mineiraço. Isso. Assim, esse capítulo é o seguinte. Quando eu cheguei lá, maio do ano passado, o livro estava pronto. E aí, quer saber? Eu vou esperar a Copa de 2014 para ver
E aí o livro ganha fôlego, né? Ele ganha mais 4 anos. E agora, só em 2018, outra Copa. Sim. Aí resolvemos esperar. E eu acho que todo mundo tinha 2 certezas. Que o Brasil ia ser muito pressionado e que a palavra que a gente mais ia ouvir durante a Copa, uma nova Copa no Brasil, era maracanaço. Não é? Principalmente que a iminência de enfrentar o Uruguai era muito... A palavra, e certamente foi a palavra que a gente mais ouviu. Não, o novo maracanaço, o novo... Ah, o maracanaço. Maracanaço, pessoal de casa aí Quem que não não acompanha, na Copa de 50, quando foi disputada aqui no Brasil mesmo, na final, contra o Uruguai, no Maracanã, o Brasil... Já achava que era campeão. Já estava quase com a mão na taça, né? Isso. No final do jogo, toma um gol ali do Didier, o uruguaio, onde eles crucificaram o goleiro brasileiro que se chamava Barbosa. Isso. Então, tanto se falou, todo mundo tinha certeza. Não, essa palavra... Que, aliás, um dos maiores injustiças do futebol. Ele era o melhor goleiro brasileiro da época. Sim. Né, o Júlio César, tão contestado, o Barbosa não era contestado, todo mundo não. O goleiro é Barbosa. Foi 82, o Valdir Pérez. Contestado, né? Então, o que aconteceu? Quando veio, eu resolvi esperar a Copa. E eu acho... Aí aconteceu o Mineiraço, realmente, assim. Se perdesse de 2-1, de 3-1, era normal. Gol da Alemanha. 7-1, 5 gols em 10 minutos. Assim, fica impossível. Que para os padrões do futebol, digamos, assim, é um negócio totalmente fora, totalmente Quantas vezes você vê um time fazer 7 no outro? Pouquíssimo. É raro, ainda mais 2 times de primeiro nível. Não estamos falando de um time... Costa do Marfim. Não, estamos falando de 2 campeões do mundo, semifinal de Copa do Mundo. Ali até então tinham 8 títulos em jogo. Isso, né? Exatamente. 3 da Alemanha e 5 do Brasil, né? Os 2 maiores times, né? Por que dar nome ao livro? Porque de hoje em diante, quando o assunto for Copa do Mundo, não vai ser mais possível não falar de Mineiraço. Está na história esportiva. É isso. Mas que legal. Eduardo, aqui no De Tudo Um Pouco nós somos presenteados assim com algumas entrevistas muito bacanas e a sua eu tenho certeza que foi uma delas, porque isso aqui resgata essa autoimagem dos mineiros, da importância, né, dos mineiros na história das Copas do Mundo e fica para você, telespectador aí, essa dica. Eduardo, para o pessoal, então, adquirir esse livro, ter esse livro, já que ele não é cobrado, já que esse livro é distribuição gratuita, como fazer para obter esse objeto de pesquisa, essa preciosidade aqui? Importante dizer que o livro é financiado com recursos da Lei Rouanet, ele é patrocinado, que proporciona que ele não é vendido. A pessoa paga apenas o envio postal, os custos de correio. Entra no site da editora, facebook.com/editor-escritore. E lá eles dão a informação, a pessoa manda uma mensagem, eles vão dar a informação de como é que faz para pedir o livro, recebe em casa, paga só o custo do correio. Que maravilha. Obrigado. Eu que agradeço. Sucesso aí, Obrigado. Que venham outros livros resgatando a história mineira, do futebol mineiro. E ontem para hoje não está tão bom, mas lembrando 2014, mineiros em alta, né? Eu acho que os últimos 3 anos os mineiros estão muito bem. Sim, verdade. Nós estamos... Hoje a gente pode dizer que a gente é do eixo do futebol, né? Com certeza. Hoje o epicentro do futebol é BH. É BH. É isso aí, Eduardo. Obrigado mais uma vez. Um abraço para a Ivana, a esposa, né? Isso, e para os seus filhos lá também. Precisar, conte com a gente. Obrigado pela oportunidade de conversar.